Acho que eu vou ficar igual o Tom Hanks naquele filme que ele fica um tempão no aeroporto, que eu tô aqui, meu Deus, eu só tô no aeroporto aqui há horas, só que essa não tinha como não falar. Ó, um perito foi ao presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É o presídio de segurança máxima, é o presídio mais seguro do Brasil e é o presídio onde os presos ficam mais isolados no Brasil. Só que nesse presídio tem um preso que está mais isolado que os outros. O nome dele é Adélio Bispo. Um perito foi lá ele nem foi lá pelo Adélio, ele foi lá para ver se tinha algum preso em situação de tortura. Chegando no presídio, aí aconteceu um escândalo. Já vou falar do escândalo, mas só um segundinho antes. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, um segundo de graça. Ó, aqui a gente faz oposição até quando eu tô igual o Tom Hanks no filme, eu tô há mais de 30 horas viajando que nem um louco, mas já tô no Brasil. E já já é o meu voo, finalmente. Mas se inscreva-se no canal. Agora vamos falar sobre o Adélio. O que aconteceu? O perito chegou no presídio e perguntou, começou a falar que ele averiguasse se tinha alguém em situação de tortura. E pessoas do presídio, funcionários do presídio, disseram, converse com o Adélio. Converse com o Adélio. O Adélio está aqui no presídio. Ok. O perito, então, falou com alguns presos. Ele viu que os presos ficam muito isolados lá. Quem não sabe, no presídio de Campo Grande, o presídio de segurança máxima, é o mais seguro do Brasil. Os presos eles têm apenas 2 horas em que eles ficam fora da cela. O resto do tempo, eles ficam todos isolados. Porém, o Adélio, ele não tem esse tempo fora da cela. E o Adélio, ele fica isolado o tempo inteiro. O Adélio não tem contato com praticamente ninguém. O perito conseguiu falar com o Adélio. E o Adélio revelou que ele não consegue falar com ninguém. Mais do que isso, o Adélio, ele não quer ficar naquele presídio. A Defensoria Pública entrou porque ele escreveu uma carta para que ele fosse transferido para uma clínica psiquiátrica em Brasília. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, depois da facada, fake ou não, depois da facada, o Adélio foi representado por um advogado. A partir do momento em que ele assina uma procuração em cartório para o advogado dando plenos direitos, o que acontece? O advogado é quem representa o Adélio. O Adélio, ele poderia até falar alguma coisa na justiça, porém, o advogado conseguiu fazer com que o Adélio fosse tornado interditado na justiça. Uma pessoa interditada é uma pessoa que tem problemas mentais. Essa pessoa, entre outros problemas, essa pessoa, ela não pode testemunhar, ela não pode dar parte na justiça, ela não pode fazer BO, ela não pode fazer nada. É como se fosse, imagina uma pessoa que não tem opinião, é isso. Quem pode fazer por ele é apenas o advogado, que é quem tem a tutela. E aí, o que aconteceu? O advogado pediu, muito estranhamente, porque isso não aconteceria em nenhum caso normal, para que, em vez de ele ficar numa clínica psiquiátrica, onde ele teria contato com outras pessoas, onde ele teria uma vida de presidiário em clínica psiquiátrica, mas uma vida mais ou menos normal, não. Normal de presidiário, não. O advogado pediu para que ele ficasse no presídio de segurança máxima. Assim, deve ser o primeiro caso na história do Brasil em que uma pessoa pede, por favor, posso ficar num presídio de segurança máxima, mas eu quero ficar isolado, hein? Eu não quero falar com ninguém. Me isola 24 horas por dia, que eu não quero contato. É isso. Isso é o que o advogado fala pelo Adélio, e como o Adélio é interditado, ele não tem palavra sobre isso. O Adélio ele poderia chegar na audiência e falar para o juiz, eu não quero. Como ele é interditado, o que o Adélio fala não se escreve na lei, não se escreve na justiça, o depoimento dele não vale nada. O que vale é o que o advogado fala. Para você ter ideia de como é um caso muito estranho, muito obscuro. A família do Adélio está tentando agora com a Defensoria Pública para que ele seja transferido, porém, olha o que aconteceu. Um juiz de Brasília deu a decisão para ele ser transferido, porém, a Justiça Federal de Juiz de Fora deu a decisão para que o Adélio continue no presídio de segurança máxima. Isso foi parar no STF. Parou justo, sabe com quem? Cássio Nunes. O que você acha que o Cássio Nunes decidiu? Pois bem, já tem um spoiler, ele está no presídio de segurança máxima, porque essa foi a decisão, obviamente, do Cássio Nunes. O Bolsonaro falou em vídeo, anteontem, que olha, eu tenho aqui 10% de mim está no STF, tem ali o Cássio Nunes. Até admitiu o Bolsonaro, a primeira vez na história que um presidente admite isso, admitiu que em alguns processos o Cássio Nunes pede vistas. Vistas é quando um ministro fala, eu quero mais tempo para analisar o caso, porque ele sabe que vai ser derrotado para empurrar o processo lá para frente para ver se depois muda a Constituição do STF, ou seja, mudam os ministros, vão saindo um, entrando outro, para ver se tem a maioria para ganhar. Quer dizer, o Bolsonaro admite que o Cássio Nunes faz o que o Bolsonaro manda. E aí o Cássio Nunes, a mando do Bolsonaro, ou seja, é o que o Bolsonaro quer, deixa o Adélio incomunicável, em situação de tortura. O Adélio está em situação de tortura, porque imagina um ser humano
não se comunica com absolutamente ninguém, 24 horas por dia, ele vê a luz do sol menos de 1 hora por dia, não são todos os dias em que ele pode ver a luz do sol, e contato com alguém ele não tem. Então isso é situação de tortura, inclusive o perito falou, temos que entrar na Corte Internacional dos Direitos Humanos, porque ele está em uma situação desumana, quer dizer, só para você ter ideia. E aí vem as suspeitas, espera aí, se o Adélio realmente, se não foi tudo um complô, eu não estou nem falando se teve facada, se foi fake ou não. Se não fosse um complô, por que o advogado diria para o Adélio ficar num presídio de segurança máxima e não para que ele ficasse numa clínica e tentasse para que ele ficasse no sistema mais aberto possível, porque é isso que qualquer presidiário quer. Muito, muito estranho. Eu, Thiago, tenho zero de empatia pelo Adélio. Se foi um complô, zero de empatia porque ele fez parte do complô. Se não foi um complô, zero de empatia porque o Adélio foi quem elegeu o Bolsonaro, tem que ser uma pessoa muito burra. Porém, tudo que aconteceu depois da facada leva a crer que tem alguma coisa do Adélio, do advogado e da família Bolsonaro envolvidas nisso. E aí o que acontece? Agora, a Defensoria Pública está tentando que ele seja transferido, ainda estão tentando. Porém, o defensor público foi transferido. Transferido o defensor público. Disseram que isso não tem relação com o caso Adélio. Comenta aí. Você acha que a transferência do defensor público, que estava tentando a transferência do Adélio para uma clínica psiquiátrica, onde ele teria contato, não só com outros detentos, mas teria contato com dezenas de médicos, poderia receber visita, tudo mais. Você acha que a transferência desse defensor público tem a ver com o caso Adélio, sim ou não? Ou justo ele foi transferido? Justo que estava tentando defender o Adélio? Mas são muitas coincidências nesse caso que fazem com que a coisa fique cada vez mais suspeita. Mas a boa notícia é o seguinte, desde o documentário do Brasil 247, do Joaquim de Carvalho, sobre a facada, muita gente começou a olhar o caso com outros olhos e a justiça começou a agir, ou seja, a Defensoria Pública começou a tentar transferi-lo, a família começou a tentar procurar advogados, ou seja, as coisas estão se movimentando. Vai ser difícil manter o Adélio incomunicável por tanto tempo como era antes. Mas muita gente ainda diz, olha, a única chance disso mudar é se o Bolsonaro perder a eleição, e aí o Bolsonaro perdendo a eleição vai parar esse aparelhamento todo que está acontecendo. A gente sabe que o Bolsonaro aparelha tudo que ele tem a possibilidade de aparelhar, e aí o Adélio pode se tornar comunicável novamente. Porém, aí tem outro caso. Se o Bolsonaro perde a eleição, tudo que aconteceu antes se torna quase irrelevante. Até porque fazer um complô de uma facada, tem crime ali, talvez até tenha, mas não é crime que vai dar prisão para todo mundo, não. É crime pequeno, talvez. Qual crime seria? Quem for advogado, diga isso. Foi tudo um complô. Qual crime que tem aí? Poucos. Tem algum crime que alguém vai preso rapidamente? Ou só crimes que só vai preso depois de transitado em julgado? Quer dizer, a coisa fica bem difícil. Talvez o maior crime, se comprovado que a facada não foi verdadeira, seja o crime dos médicos que corroboraram com a versão da facada. Olha, o vídeo da cicatriz, os vídeos da cicatriz não deixam dúvidas. O Bolsonaro tinha uma cicatriz que ficava mais ou menos aqui. O Bolsonaro tem 3 pintas, ou seja, 3 marcas de nascimento. A cicatriz ficava embaixo das marcas, de repente a cicatriz subiu. Eu vou falar, eu tenho cicatrizes eu tenho cicatriz aqui, ó, desde que eu sou criança. Essa cicatriz não se mexe. Cicatriz não, eu tenho uma aqui, ó, desde que eu sou criança. Cicatriz não se mexe. Ela era aqui embaixo do queixo, continua embaixo do queixo. Só o Bolsonaro, que em 2 anos uma cicatriz sobe 5 centímetros. Muito estranho. Se o Bolsonaro quisesse realmente solucionar o caso, ele passaria ao vivo, tem que ser ao vivo em rede nacional, por uma perícia médica da cicatriz, dizendo, essa cicatriz é verdadeira ou essa cicatriz não é verdadeira. Porém, isso ele não faz e jamais fará. Então, fica aí o alerta. O caso Adélio começou a ser remoído agora. O Bolsonaro, o Wassef, que é o advogado do Bolsonaro e do Flávio, comemorou que reabriram a investigação, ou seja, o Bolsonaro vai tentar usar o caso Adélio como uma bala de prata contra a esquerda na próxima eleição. Não sei qual é o plano do Bolsonaro, mas lembre-se, a extrema-direita sempre tem balas de prata, que é alguma carta na manga com alguma mentira muito grande para usar em véspera de eleição. O Steve Bannon, ele sempre fala isso. Isso é uma coisa que ele fala em várias palestras que ele deu, em várias entrevistas, que é, para ganhar uma eleição você precisa de alguma surpresa algumas semanas antes da eleição. Não pode ser muito perto, porque não dá tempo do povo assimilar. Ou seja, se a facada no Bolsonaro fosse, vamos supor que é uma facada fake,
Se fosse 3 dias antes da eleição, não dava tempo do Bolsonaro virar. Sendo uns 40 dias, dá tempo. Deu tempo de virar, deu tempo de subir, deu tempo dele capitalizar politicamente aquela facada. Então, não sabemos qual é a carta na manga que eles terão para 2022. Eles estavam com um plano de falar em fraude nas urnas e tudo mais, só que esse plano fracassou com Donald Trump. Dificilmente vão usar esse plano novamente. O Bolsonaro até já começou a falar que confia nas urnas, porque foi ameaçado 3 vezes na semana passada de inelegibilidade. Inelegibilidade, eu sempre falo errado a palavra, inelegibilidade, e esse plano de falar que, não, teve fraude nas urnas, eu na verdade ganhei, esse plano não dá mais. A rejeição a ele é muito alta, a população inteira sabe, não é uma eleição mais ou menos parelha. Por exemplo, o Donald Trump, ele usou isso, muitos trumpistas acreditaram. 6 meses depois da eleição, fizeram pesquisas em que ainda 60% dos republicanos ainda acreditavam que tinha fraude nas urnas e 30% da população acreditavam que tinha alguma fraude, não o suficiente talvez para roubar a eleição, mas que tinha alguma fraude nas urnas, para você ter ideia de como eles conseguiram convencer muita gente. Porém, a eleição do Trump para o Biden foi uma eleição em número de votos mais ou menos parelha. Por quê? O Trump teve mais de 70 milhões de votos. 70 milhões de votos são mais do que teve o Obama, mais do que teve a Hillary, mais do que teve o Bill Clinton, o George Bush, mais do que teve qualquer presidente eleito na história. Porém, a rejeição a ele era tão grande que o Biden teve muito mais votos e lá o que vale é por estado, valem quantas cadeiras tem cada estado, aí ele levou uma surra. Porém, no caso do Bolsonaro não dá. Porque você vai ver pesquisa, o Lula na pesquisa de ontem tem 56% dos votos válidos. Na pesquisa de hoje do Vox Populi, o Lula tem 54% dos votos válidos e o Bolsonaro tem 20 e poucos. Então é uma diferença muito grande, não dá para alegar fraude quando mais da metade da população sabe que ele não, que a rejeição a ele é muito grande e sabe que há um candidato com mais chances de ganhar. Não tá difícil a coisa para o Bolsonaro, mas o Adélio pode ser a bala de prata, por isso que bolsonaristas reabriram a investigação e que o bolsonarismo comemorou a reabertura dessa investigação. Por que não reabrir a investigação para tentar uma nova linha de raciocínio? Vamos ver se realmente teve um complô, vamos ver se a facada foi real ou não? Não. Reabriram a investigação para investigar o advogado do Adélio e investigar o Adélio. Vão tentar ligar isso à esquerda de alguma maneira na próxima eleição. Veremos os próximos fatos, os próximos passos. Quem quiser nos apoiar aqui, porque as mentiras, a guerra política já começou. Quem quiser nos apoiar embaixo do vídeo, inscreva-se no canal e vamos continuar indo para cima desses malditos fascistas. Falou!